6 meses após a catástrofe, Roxy finalmente chega ao local onde ficava a região de Fitoa, mas tudo foi apagado. Não há mais cidade, nem vegetação, só planícies vazias. A região inteira desapareceu do mapa. Ela encontra uma cena terrível no campo de refugiados, pessoas desesperadas, chorando, pedindo por ajuda e um quadro onde se encontram nomes de alguns conhecidos que podem estar mortos ou então desaparecidos: Rudeus, Zenith, Lilia e Aisha. Olá pessoas, meu nome é Alvix, hoje eu vou trazer mais vídeos pra vocês e hoje vamos continuar aqui com um review do segundo volume da Light Novel de Mushoku Tensei, onde eu vou estar passando aqui um pouquinho pelos principais acontecimentos desse volume e comentando ali o que eu acho a respeito. E claro, fique avisado que esse vídeo vai ter muito spoiler, e também se você não viu o review do primeiro volume, recomendo você dar uma olhadinha lá antes de vir pra esse, beleza? Mas então, bora lá pra história. Eu separei esse volume em 4 mini arcos que acontecem dentro dele, então vamos começar aqui pelo primeiro, que é o início do vínculo e o sequestro. Esse volume ele começa ali apresentando um pouquinho de onde vai se passar a história, né? Que basicamente o Rudeus ele chega a uma nova cidade, que é a cidade de Roa, mais especificamente a mansão dos Boreas, né? Onde ele conhece tanto a Ares, que vai ser uma das personagens bem importantes daqui pra frente na história, mas também o Philip, que é o pai dela, e o Lord Saurus, que é o avô dela, que ela gosta bastante, por sinal, que também é tio do Paulo, né? Então, basicamente, todo esse pessoal que a gente conhece fazem parte da família do Paulo, ou pelo menos faziam, né? Até ele ser deserdado ali por eles, mas dá pra ver que ele ainda tem uma relação com eles, até porque ele conseguiu arrumar esse trabalho pro Rudeus, tendo justamente utilizado essa conexão com essa família nobre dele, né? Também um adendo que eu acho que é interessante colocar aqui é que no início desse volume, logo no primeiro capítulo, foi colocado uma nota de rodapé aqui na edição brasileira, que explicou o motivo deles terem utilizado o nome Paulo em vez de Paul, que eu acho que pode ter ficado bem estranho para algumas pessoas que já conheciam da outra forma, né? Mas basicamente a explicação é que o katakana, originalmente ele soa como Pauro, então ele se aproxima bem mais de Paulo do que de Paul, né, que é utilizado na versão americana, por exemplo, e eu curti bastante essa decisão, eu acho que ficou bem legal, mas eu entendo tranquilamente todo mundo que achar estranho como que ficou isso, né? Mas enfim, voltando pra história ali, a interação do Rudeus com a Ares logo no início é basicamente um desastre, né? Ela é muito agressiva, muito infantil, ela bate bastante nele, ele chega a ter que fugir ali pela mansão pra se esconder dela, né? E ele acaba já pensando logo de cara num plano bem absurdo, que no caso seria realmente um sequestro falso, e como a família dela não é nem um pouco normal, né, é bem parecido ali com o Paulo mesmo, então eles têm umas ideias meio loucas ali, acham que fazem sentido, então eles acabam aceitando seguir com esse plano ali de um sequestro falso, né, aonde o Rudeus vai utilizar para tentar ensinar algumas lições ali para Ares e ganhar um pouco de confiança dela. E no final do primeiro capítulo também é colocado ali um resuminho da situação da Ares, e isso basicamente é repetido durante o volume inteiro, então no final de cada parte é mostrado como que tá a situação dela. Então nesse início é mostrado ali que ela realmente tem uma personalidade muito agressiva, ela não escuta nada que é dito pelo Rudeus, ela tem apenas habilidades básicas de esgrima, gosta bastante do avô e da Ghislaine e não sabe quase nada sobre escrita e leitura e nem matemática, né? Mas enfim, o plano do Rudeus claramente sai fora do controle, né? Já é meio que esperado de que isso não daria muito certo, mas no caso eles são pegos ali por pessoas que são realmente sequestradores, então eles passam por bastante dificuldade, principalmente a Ares, já que ela não obedece, ela apanha bastante e demora pra confiar ali no Rudeus, mas chega um momento que eles realmente conseguem fugir, né? E durante essa parte é bem legal ir vendo aos pouquinhos a Ares entendendo um pouco mais do motivo do Rudeus ter sido escolhido pra ser o tutor dela, né? Que apesar dele ser uma criança até mais nova do que ela, ele realmente já é bem mais maduro, já tem bem mais habilidades, e ela vai vendo ele colocando isso em prática, né? Então ele consegue ali utilizar a habilidade de magia pra poder curar ela, pra poder fugir ali do local que eles estão presos, mas também consegue utilizar coisas mais básicas que ela provavelmente achava que era bem inútil, como por exemplo a questão da leitura, para conseguir identificar ali a questão da cidade, onde que eles estão, né, onde que eles foram parar, e também a habilidade de matemática para poder calcular ali o dinheiro que eles têm, o que eles conseguem fazer com aquele dinheiro, se conseguem pagar alguma coisa ali para voltar, né, algum transporte para retornar para a cidade deles, e planejar tudo certinho, tentando evitar ser enganados, né. Enfim, eles conseguem ir se virando até certo ponto, mas em determinado momento eles ficam emboscados
emboscados mesmo, e a Ghislaine que acaba chegando pra ajudar eles. E tem uma cena bem brutal ali de luta, né, da Ghislaine cortando ali o pessoal, decapita um dos sequestradores. Eu duvido que no anime tenha ficado dessa forma bem brutal assim, mas basicamente é um momento mais tenso e que ficou bem interessante esse início do volume, tá? Já começa com tudo, você já fica bem engajado na leitura bem rapidinho. É bem interessante você ir acompanhando esses momentos mais tensos, porque é o primeiro momento, né, da história que realmente temos isso com o Rudeus, um momento que ele realmente tá correndo risco de vida, que ele tem que pensar melhor, fazer planos, analisar ali de uma forma mais madura, né, que ele consegue, já que ele tem uma mentalidade bem diferente de uma pessoa comum na idade dele, né, e a gente consegue ver isso mais ainda quando se compara com a Aerys, que apesar dela ser apresentada no início do volume ali como um monstro inabalável, a gente vê que não é bem assim, que ela realmente é uma criança, e ela começa a dar um pouquinho mais de valor ali pro Rudeus. Então meio que o objetivo acabou dando certo, né, eles conseguiram cumprir ali o que tinha sido pensado inicialmente. E depois de toda essa confusão, a gente já começa a ver um pouquinho mais de como que vai seguir a história, tendo um ritmo mais de boa, né, porque quando eles voltam ali pra mansão, sãos e salvos, a gente tem um momentinho ali que é discutido um pouco de umas questões mais sérias em relação a quem que deveria receber ali os créditos por ter salvo toda a situação, e acaba ficando pra Ghislaine, até pra não envolver ali o filho do Paulo com questões da família, já que ele foi deserdado, né, então não queriam dar esse tipo de situação na mão do Rudeus. Mas logo depois já temos uma ceninha ali bem mais descontraída, com o Lord Saurus agradecendo o Rudeus, a Aerys finalmente também mostrando que ela tem interesse de aprender com ele, no caso relacionado à magia, né, que ela ficou bem interessada sobre, e um momentinho bem engraçado ali dela fingindo ser um gatinho, seguindo aí uns costumes bem estranhos da família, que depois a gente vai ver que realmente são estranhos, a gente acha que é só engraçadinho, mas não é simples assim, e a gente começa a ver um pouquinho desse clima mais leve, que vai ser levado bastante para o próximo arco que nós temos aqui, que basicamente eu considerei como sendo a vida de tutor e o desenvolvimento da Aerys. Então essa parte do volume, ela é bem focada ali na questão do cotidiano mesmo, mostra um pouquinho das aulas, né, da Aerys aprendendo um pouquinho com o Rudeus, mas ela também ainda foge bastante das aulas, ela tem mais interesse só pelas de magia mesmo. No meio desse processo ali, a Ghislaine também se envolve bastante, já que ela é a responsável por ensinar a questão da esgrima ali pros dois, ela também tá sempre próxima, e ela acaba contando um pouquinho de suas histórias ali, a gente até conhece um pouquinho mais sobre o passado dela, algumas situações que ela passou ali de complicação no passado, por não ter conhecimentos básicos, né, de leitura, de escrita, de matemática, e isso acaba dando um incentivo pra Aerys também querer aprender mais, né, até porque a Ghislaine já é respeitada bastante por ela, e nessas conversas da Ghislaine a gente descobre um pouquinho mais sobre como que era ali ela fazer parte do grupo do Paulo e da Zenith, então realmente ela já conhecia eles há bastante tempo, até mesmo antes deles serem um casal, né, e justamente a gente descobre que o grupo que eles faziam parte se desfez quando eles decidiram sair, né, desse grupo para poder realmente se casar. Então é mais um backgroundzinho que eu achei bem interessante ali sobre o Paulo e a Zenith e a relação com a Ghislaine. Em relação ao Rudeus, a gente vai vendo aos pouquinhos também ele dando uma explorada ali no mundo, né, conhecendo um pouquinho mais tanto através dos livros que ele vai estudando, e ele aproveita, né, porque como é uma mansão de uma família bem rica, eles têm bastantes livros que ele percebe que não é algo muito barato naquele mundo, né, não tem nem produção em massa, nem nada do tipo, é um conhecimento realmente mais nichado e elitizado, né, que ele tá tendo acesso ali, então ele se aproveita disso. Inclusive nos dias de folga ali, que ele consegue arrumar pra Aerys, eles acabam indo pra cidade, e aí o autor utiliza disso pra poder mostrar um pouquinho ali do mundo, né, tanto que o Rudeus ele fica olhando alguns itens que tem pra vender pela cidade, vê um livro lá que é bem caro de magia que ele tem interesse, inclusive fala ali sobre a lore em relação a uma fortaleza aérea que eles chegam a ver voando ali no céu, que pertenceria então ali ao Perugius, que basicamente é um dos 3 heróis que derrotou o rei demônio Laplace naquele mundo ali, e essa lore ela vai sendo aproveitada ali ao decorrer do volume, aprofundada aos pouquinhos conforme o Rudeus vai estudando, então ficou bem interessante. Tem um ponto mais pra frente que ficou meio ruim, mas depois a gente chega lá. Enfim, fechando esse arco, a gente chega ali no aniversário da Aerys, né, então ela tá chegando ali nos seus 10 anos, então já tá quase completando um ano ali que o Rudeus tá junto com eles, ensinando ela, e é um capítulozinho bem legal ali, focado no preparativo do aniversário pra ela tendo que aprender algumas coisas pra participar de um baile que eles vão fazer, e o capítulo é bem legal porque ele realmente vai aprofundando bastante a relação do Rudeus com ela, até porque ele é um dos responsáveis por ajudar ela na aula de dança, já que ela tava tendo muita dificuldade. Ele chegou com alguns conceitos ali de esgrima, sobre ritmo, que é uma coisa que ela já dominava, né, que ela já é bem desenvolvida na parte ali da luta com espadas, então isso facilita bastante o aprendizado dela, e no dia do baile ela se dá muito bem, dá tudo muito certo, inclusive o Rudeus interage com bastante pessoal lá, ele fica meio popularzinho
na festa. Depois que acaba tudo, eles passam um tempinho juntos, assim como a Ghislaine também fica ali bastante próxima deles, eles comem, conversam bastante, e aproveitando esse momento ali de descontração, um momento legal, o Rudeus também entrega ali as varinhas que ele consegue produzir, tanto pra Roxy quanto pra Ghislaine, né, que ele tá meio que ensinando magia pra elas ali, então ele faz assim como a Roxy fez pra ele, né, ele entrega essas varinhas como um tutor faz realmente ali para os seus pupilos. E uma coisa que ficou meio de curiosidade ali nesse capítulo, mas que não é muito abordada no volume, pelo menos eu acho que vai ter importância depois, né, não imagino que o autor colocaria isso à toa, é sobre uma joia misteriosa que aparentemente fica flutuando ali dentro da mansão. Ele encontra isso quando ele vai visitar os Sauros, ele tá fazendo algumas coisas estranhas ali com as empregadas bichinho, mas enfim, ele fala sobre essa joia que ela foi encontrada há 3 anos atrás e que acredita ser algo bem precioso, mas não é dado quase nenhum detalhe a respeito dela, ele só acha que é algo que é positivo, né, algo que representa algo bom, mas realmente não é muito abordado sobre isso, espero que no futuro tenha alguma relevância. De qualquer forma, eu acho que é legal citar aqui. Depois disso, a gente vai ali para o terceiro arco que a história entra, que é mais focado no Rudeus em si, né, a gente tem bastante foco no desenvolvimento da Aerys e um pouquinho da Ghislaine também, mas nessa parte a gente volta um pouco mais pro Rudeus, a gente vê ali mais sobre o que ele tá usando, né, o tempo livre dele, ainda mais agora que a Aerys já tá um pouco mais comportada e focada nos estudos, ele não precisa realmente gastar todo o tempo dele para convencer ela e pensar em 1000 formas ali de manter ela nas aulas, né, então ele realmente começa a estudar mais livros, a gente volta a ver um pouco mais sobre a lore do mundo, mas sinceramente tem uma parte bem ruinzinha, eu vou até estar colocando umas fotos aí porque eu achei meio absurdo assim, que do nada a gente realmente parece que pegou o livro que o Rudeus tá lendo e o autor botou ali nas páginas do livro mesmo. Então a gente tem, tipo, se eu não me engano, foram 7 páginas seguidas de lore, completamente maçante, contando história detalhadamente de que foi acontecendo ali naquele mundo, de uma forma como se fosse realmente um livro de história. Algumas pessoas podem achar isso interessante, mas eu sinceramente não gostei nem um pouco. Eu comecei a ler até que interessado, mas conforme fui passando as páginas não acabava nunca, eu comecei a rushar aquilo e basicamente eu já esqueci bastante daquilo ali, viu? Eu não acho uma forma nem um pouco interessante se contar a história do mundo. Eu preferia 1000 vezes que isso fosse apresentado bem aos pouquinhos, assim como foi falado lá da Fortaleza Voadora, no mesmo volume, né, tem um exemplo bom, que é realmente contar um pouco do passado, mas aos pouquinhos, né, em fragmentos ali, ao decorrer da história, quando o personagem descobre algo novo, quando ele faz alguma pergunta pra alguém, mas dessa forma maçante assim, não gostei nem um pouco, pra mim foi de longe o pior momento no volume, tá? Mas enfim, dessa parte do estudo do Rudeus, uma coisa bem importante que ele tira é sobre a existência de várias línguas naquele mundo, então ele começa a querer estudar sobre isso, ele aproveita que a Ghislaine ali, ela sabe a língua dos bestiais e aprende com ela, também entra em contato com a Roxy pra aprender um pouquinho mais sobre a língua dos demônios. Depois de bastante tempo ali, ela responde ele com um dicionário, bastante material realmente de estudo bem completo, e ele começa a estudar isso. Ele também estuda a língua dos guerreiros, se eu não me engano. Enfim, depois de mostrar bastante sobre isso, o volume também tem uma parte em que nós temos uma mudança ali do ponto de vista, assim como tivemos bastante no primeiro volume. Esse aqui tem menos, mas acontece, por exemplo, com a Ghislaine. A gente começa a ver um pouquinho sobre como que ela tá vendo toda essa situação, né, que ela tá passando com o Rudeus. A gente vê como que ela realmente começa a admirar bastante a maturidade dele, que ele realmente é um ótimo tutor, explica bastante coisa tanto pra ela quanto pra Aerys. Ela vê essa diferença de como que a Aerys, apesar de ser um pouco mais velha, age em relação ao Rudeus, que realmente tem uma mentalidade muito diferente. Além disso, também ela fala, né, que ela vê que a Aerys tá ficando meio que encantada ali pelo Rudeus, e como que o Rudeus às vezes ainda age de formas meio estranhas ali, né, formas meio pervertidas às vezes, mas enfim. Também é falado um pouquinho sobre o passado, fala mais um pouquinho de algumas coisas ali que ela sofreu, ela foi enganada, foi abandonada, e acabou sendo acolhida ali pelos Sauros, e por isso que ela tem tanta lealdade e gratidão pela família ali dos Boreas. E ainda nesse arco nós temos ali também o aniversário do Rudeus, que agora também já se passou ainda mais tempo da história, né, e tá chegando ali o aniversário dele, se eu não me engano é de 10 anos também, assim como nós acompanhamos ali o da Aerys, e tem todo um arquinho bem bonitinho também, do pessoal todo da mansão ali preparando em segredo uma festa ali de aniversário pra ele. Ele recebe ali de presente da família um cajado, que é bem semelhante ao da Roxy, né, muito bem feito, eles destacam bastante como que deve ter sido muito caro pra conseguir fabricar aquilo, e é muito legal você ver como que realmente ele é tratado com carinho e com apreço ali por todo mundo que tá próximo dele, e apesar dele não tá ali há tanto tempo assim, né, mas já tem um tempinho suficiente pra todo mundo já gostar dele. Inclusive a Hilda, que é a mãe da Aerys, ela fala muito bem dele, chega a oferecer a mão da filha em casamento. O Philip também gosta demais
demais do Rudeus, então é uma coisa muito diferente do que era na vida passada, né? Dá realmente pra ver que o Rudeus é outra pessoa, pelo menos em grande parte, né? Porque tudo isso acaba meio que entrando em contradição no final desse arco, onde nós temos ali um momento em que o Rudeus, após a festa, ele encontra com a Aerys ali em sua cama, rola bastante cena eti, pra mim as cenas eti mais controversas e mais fortes que teve na obra até agora, e acaba sendo interrompida apenas quando a própria Aerys bate nele e promete que não vai fazer nada enquanto eles não forem mais velhos. Então realmente é um momento bem controverso, eu não gostei nem um pouco disso, porque foi bem paia você ver todo esse desenvolvimento do Rudeus, mas no fim ele chegando ali nesse resultado que é realmente totalmente semelhante ao que tinha na vida passada dele, né? Na minha opinião, uma forma de consertar isso, de deixar mais relevante o desenvolvimento do personagem, seria basicamente quem interromperia a situação seria o próprio Rudeus, pensando, né, como que aquilo é errado, que ele não deveria fazer aquilo, porque ele tem uma mentalidade totalmente diferente dela, né? E eu acho que isso seria muito mais condizente com o desenvolvimento dele, lembrando que sempre é ressaltado nessa questão dele ser mais maduro e não a Aerys, mas enfim, a gente pode considerar como sendo uma recaída do personagem, eu até acho que é realmente isso, mas eu não gostei muito de como ficou, não. Achei bem contraditório mesmo, sabe? Enfim, agora vamos para o quarto arco que eu separei aqui, que na minha opinião é a parte que o volume se destacou de verdade mesmo, que é o capítulo final. Como eu disse até aqui, boa parte foi bem tranquila, né? O início ali é um pouco uma situação complicada, mas nem tanto assim, e depois é bastante slice of life pra você ir acompanhando o desenvolvimento, mas chegamos num final que muda totalmente o ritmo que tava rolando até agora, né? Então a gente acompanha ali a história mudando, mostrando um pouquinho de ponto de vista de vários personagens que com certeza são bem importantes, pelo menos pra lore do mundo, né? Então é mostrado ali o Osterd, que é o deus dragão, o Perugius, que é o rei dos dragões de armadura, o Galfarion, que é o deus da espada, a Kirishika, a imperatriz do mundo dos demônios, e a própria Roxy, todos eles presenciando ali um momento bem estranho, uma magia surgindo nos céus, uma grande distorção que tá justamente acontecendo ali na cidade onde eles estão, né? Onde os nossos protagonistas passam a história. E eles também não têm nem ideia do que tá acontecendo, eles ficam bem confusos, e principalmente no momento que aparece ali um personagem que é extremamente poderoso, né? Que é o Arumanfi, se eu não me engano esse é o nome dele, que é um dos servos do Perugius, que foi justamente o personagem que foi citado anteriormente, né? Quando eles viram aquele castelo voador. Então esse servo dele, ele é mandado lá achando que tudo que tá acontecendo é por culpa do Rudeus, que ele foi o responsável pela anomalia que tá acontecendo. Então ele realmente vai muito agressivo, tentando realmente matar eles. Ele só consegue revidar por causa da Ghislaine, que é muito poderosa também, mas mesmo ela tem dificuldade. Então cria um momento de tensão muito grande, e é realmente inesperado isso acontecer assim do nada na história. E a Ghislaine consegue ali no meio da luta conversar com ele, consegue meio que controlar um pouco a situação, mas nada disso acaba tendo um final positivo, né? Porque aquela grande magia que estava surgindo, ela vai só aumentando, ao ponto que consegue cobrir toda a cidade e atingir eles, e basicamente tudo é envolvido nessa grande luz que aconteceu ali, e a gente não sabe o que causou aquilo, nem o que aconteceu com os personagens, mas tudo isso é um pouquinho esclarecido no capítulo seguinte, que é o epílogo, que pra mim, cara, ficou muito bem feito de verdade. Isso daqui eu cheguei até a conferir se no anime não tinha, porque eu cheguei a assistir, né, a primeira temporada do anime um tempo atrás, e não tem essa parte no anime, que é muito importante, onde temos novamente uma mudada no ponto de vista. A gente vai pra Roxy, que ela chega naquele local ali onde aconteceu tudo, né, na cidade, apenas 6 meses depois daquela catástrofe que aconteceu. Então ela não sabe ainda exatamente o que rolou, ela realmente vai por causa do Rudeus, ela deixa o trabalho dela pra trás, porque ela ficou muito preocupada com o que pode ter acontecido. Ela chega a cogitar que talvez tenha sido o Rudeus, usou alguma magia, alcançou um nível diferente ali de poder, mas quando ela chega lá é algo totalmente inesperado. Toda a região basicamente foi destruída, ou na verdade apagada, né? Não tem mais cidade, não tem vegetação, é só uma planície grande vazia. Tudo que tinha ali meio que desapareceu do mapa de forma realmente misteriosa, e a Roxy começa a cogitar o que pode ter acontecido. Será que todo mundo que tava ali morreu? Ela fica com aquele sentimento ali de esperança, mas de muita angústia, e a gente vai acompanhando isso também, sentindo a mesma coisa, né? O que aconteceu do nada, assim, que muda totalmente o clima da história, que era muito mais leve, fica algo bem mais pesado. E isso só vai ficando mais complicado conforme ela chega ali a encontrar o campo de refugiados, onde o pessoal tá desesperado, chorando, famílias sem membros ali que desapareceram durante aquela grande catástrofe que rolou, né? E realmente ela vai descobrindo
dizendo que aparentemente o que rolou é que essa magia teletransportou tudo que tinha naquele local para várias partes do mundo ou algo semelhante a isso. E entre essas pessoas, né, ela encontra ali um quadro que tem uma grande lista de nomes de pessoas desaparecidas ou mortas, e lá ela encontra vários membros da família, né, incluindo o Rudeus, mas também encontra ali um aviso do Paulo falando que deixou uma mensagem, né, pro Rudeus, que tá procurando a família, tá indo ali pro norte, e isso já dá um pouquinho de esperança ali pra Roxy, e ela com certeza decide largar tudo que ela tinha em mente para poder ir atrás de tentar ajudar essa família, né, principalmente o Rudeus, que ela é muito apegada a ele, e claro, ainda com aquele sentimento de que pode ter acontecido algo muito ruim, porque muitas dessas pessoas, principalmente as que não têm nenhum preparo de luta, de magia ou algo do tipo, podem ter caído em situações absurdas durante esse teletransporte e com certeza podem ter morrido. Então esse volume ele termina de uma forma muito destoante do restante da história, uma forma bem pesada, e eu gostei muito de experienciar isso. Realmente é uma catástrofe que vem ali do nada pra história e muda muito o ritmo de tudo. Tô bem curioso pra ver como que vai seguir a história no próximo volume, se vai ter realmente um clima mais pesado, como ficou nesse final aqui do volume, e eu achei realmente um encerramento excelente de verdade, toda essa carga dramática contrapondo tudo aquilo que tinha sido mostrado no volume, e me deixa muito ansioso pra continuar lendo e trazendo aqui pra vocês, beleza? Mas antes da gente finalizar, temos também um capítulozinho extra, que é chamado ali de A Deusa da Floresta, onde a gente vê um pouquinho sobre o que aparentemente eu entendi, pelo menos, que foi o que aconteceu com a Ghislaine. Ela foi parar ali em uma floresta que fica numa zona de conflito de um país pequeno ali daquele mundo, onde está acontecendo uma guerra ali entre dois povos, e um deles estavam basicamente sem esperança, no último plano ali, e acabam sendo agraciados ali pela deusa da floresta, ou é assim basicamente que eles ficam contando essa história agora, que seria basicamente a Ghislaine, que apareceu naquele local completamente enfurecida após os acontecimentos, que acredito eu que se passa justamente depois dessa catástrofe mágica, né? Ela teria sido teleportada até ali, e ela luta e mata basicamente um exército ali, e consegue dar a vitória para esse pessoal que tava basicamente sem esperança nenhuma, e ela vira meio que uma lenda naquela região, né? E esse é um capítulo que ficou bem diferente, ele passa ali uma vibe mais relacionada à questão política, questão de guerra, um povo diferente, né, com uma cultura diferente, onde tem essa questão ali da Ghislaine ser vista de uma forma realmente como se fosse uma deusa que agraciou aquele povo. Eu achei bem interessante como que ficou isso ali no final do volume, não é nem de perto tão dramático quanto o capítulo anterior, mas foi bem interessante de acompanhar. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, foi um volume muito interessante, eu li bem rapidinho e fiquei bem engajado, então recomendo bastante vocês lerem também, caso vocês não tenham feito ainda. Bem melhor do que um anime, de verdade, gostei muito mais, e mais pra frente, quem sabe eu não faço um vídeo de comparação mais detalhado, né, mostrando realmente o anime aqui em comparação com a novel. O que vocês acham? Deixa aí embaixo nos comentários. Claro, não se esqueça de deixar um like, compartilhar o vídeo para ajudar aqui o canal. Também considerem, por favor, se tornar membros para poder ajudar mais ainda, e muito obrigado a todos os que já estão apoiando, beleza? Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!